Queridos, hoje nós vamos dar sequência às reflexões que temos tido na carta aos Hebreus. Estamos no capítulo 11, chegamos a versículo 30 e 31, esse texto. 2 versículos apenas, mas vamos nos lançar para uma história incrível, uma história que pode nos ensinar muito sobre a fé. Hebreus capítulo 11, versos 30 e 31, narra uma vitória incrível, sobrenatural do povo de Deus, e traz uma personagem improvável para o meio da cena. O nome dela é Raabe. Essa mulher, ela era prostituta. Ela tinha uma vida muito longe dos caminhos de Deus. Mas ela está colocada, o seu nome está colocado entre os heróis da fé. A galeria dos heróis da fé. Raabe está entre eles e nós vamos aprender com ela nessa noite. O texto nos diz assim, queridos, Hebreus capítulo 11, os versículos 30 e 31. Pela fé, o povo marchou ao redor de Jericó durante 7 dias e suas muralhas caíram. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes de sua cidade que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espiões. Queridos, eu não tenho como ir mais profundamente nesse texto sem olhar para a história. O que estava acontecendo? Qual que era o contexto de Raabe? O povo de Deus cercou uma cidade muito importante. Essa cidade existe até hoje e de vez em quando você ouve, por causa das notícias da guerra, notícias de Jericó. Essa cidade, o povo de Deus havia chegado até ela, cercado, e deveria tomá-la, que isso fazia parte da promessa de Deus de dar aquela terra ao seu povo. Só que havia um problema. As cidades, naqueles dias, eles eram como condomínios fechados. Havia um muro gigante, portões intransponíveis, e a cidade, temendo a aproximação do povo de Israel, que já a fama do Deus de Israel já era grande, eles temem e eles fecham toda a cidade. Então, Israel chega às portas de Jericó, mas não tem como entrar. Raabe vivia exatamente em Jericó, que é onde acontece toda a cena. Então, para nós entendermos e tentarmos tirar lições para a nossa vida, para o crescimento da nossa fé, nós precisamos entender o que Deus orientou que o povo dele fizesse para tomar Jericó sem tocar em armas. Olha o que Deus... Eu vou ler um trechinho de Josué 6. Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas, todo mundo trancado. Ninguém podia sair nem entrar. Mas o Senhor disse a Josué, que era líder do povo de Deus. Olha o que Deus disse para o Josué. Eu lhe entregarei Jericó, seu rei e todos os seus fortes guerreiros. Prestem atenção que não disse que Josué ia conquistar isso. Disse que ele receberia isso de Deus. Deus daria a ele. Você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade uma vez por dia. Então Josué e os homens de guerra, uma vez por dia, deveriam rodear a cidade, por fora do muro. Durante 6 dias eles deveriam fazer isso. 7 sacerdotes irão à frente da arca e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. Os homens à frente, os sacerdotes atrás, levando a arca que simbolizava e significava a presença de Deus com o povo, com o chifre de carneiro para ser tocado. 6 dias eles fariam isso. Eles iriam dar a volta naquela cidade que estava intransponível para eles. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes. No 7º dia, eles não dariam uma volta, mas 7 voltas. Enquanto os sacerdotes tocam as trombetas. Quando os sacerdotes fizerem soar um toque longo,
todo o povo dará um forte grito de guerra. Então cairá o muro da cidade, e o povo atacará, cada um do ponto onde estiver. Essa era a orientação de Deus para Josué. Vocês vão tomar Jericó fazendo o quê? Vocês vão se reunir os homens de guerra, os sacerdotes que levarão a arca, que tocarão trombetas, vocês vão rodear, vai dar uma volta na cidade, ao redor da cidade, volta. Durante 6 dias vocês vão fazer somente isso. No 7º dia vocês darão 7 voltas, e vocês, no tocar longo da trombeta, o povo de Deus vai gritar, e os muros vão cair, e vocês tomarão a cidade. Você vê que é uma coisa simples da pessoa ver. Crer, sem problema algum, uma coisa tranquila. Isso é o verdadeiro ganhar no grito, irmãos. Tem gente que gosta de ganhar no grito, né? Ia ser bem útil nesse dia lá. Porque o povo ia gritar e as muralhas iam cair. E eu acho que tem gente que leva até hoje essa ideia para dentro de casa, assim, né? Os relacionamentos. Acho que isso foi só lá, gente. Agora não é para fazer mais isso, não. Assim, não é porque está narrando na Bíblia que o povo de Deus ganhou no grito naquele momento, que isso é um método de Deus, assim. Não é isso, não. Mas esse texto tem lições importantes para a nossa vida. Para nós não precisarmos ganhar no grito, mas na dependência de Deus, na fé em Deus. Quero fazer alguns destaques a partir desse texto. Primeiro, algumas qualidades dessa fé. Primeiro, é uma fé persistente. E Deus gosta dessas coisas. Tem uma outra história incrível na Bíblia, que é a cura de um homem leproso chamado Naamã, um herói de guerra, que nem era do povo de Deus. E a orientação do profeta de Deus era que ele mergulhasse num rio que era muito mais sujo do que os rios limpinhos que ele tinha do lado da casa dele. E o homem leproso, então, deveria mergulhar não 1, nem 2, nem 3 vezes, mas 7 vezes no rio. E aqui são 7 dias, e no 7º dia ainda tem que dar 7 voltas. Deus chama o seu povo para uma fé persistente, para uma fé que permanece. E isso é muito difícil para a nossa geração, porque nós gostamos daquilo que é instantâneo. Está o miojo aí para confirmar essa teoria. O que é rápido, o que é instantâneo, o que é online, é um clique. Então essa coisa de ficar pedindo muito tempo, de ficar persistindo e lutando em oração muito tempo, parece que é para uma outra época, que as pessoas não tinham os recursos tecnológicos que nós temos hoje, que não tinham os avanços da ciência que nós temos hoje. Hoje não é para esperar mais. A sociedade já avançou tanto. Mas isso não é verdade. As grandes lutas espirituais que são vencidas pela fé, elas partem de um chamado de Deus para persistirmos em oração. O que Deus pode trazer à sua memória hoje, que é um motivo de oração justo, legítimo, correto, mas que você desistiu? Você desistiu do quê, espiritualmente? O que hoje você vai se lembrar e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu não persisti em oração? O que hoje você vai retomar como um desafio espiritual da sua vida? Qual a transformação que Deus vai fazer na sua vida a partir dessa ideia de que Deus chama o seu povo para ser persistente em oração? A segunda consideração que eu quero fazer é que a resposta de fé, ela precisa ser persistente, mas ela precisa também de obediência. Como a Bíblia não esconde os fracassos dos seus heróis, nós vemos bons homens, homens de Deus, homens e mulheres de Deus, mas que meio que se cansaram também e quiseram dar algum tipo de jeitinho para facilitar o projeto de Deus. Há poucos dias nós estávamos olhando a vida de quem? Que quis dar jeitinho? Quem? Isso, exatamente. A gente viu aqui em detalhes Abraão tentando dar jeitinho para que Deus cumprisse a promessa dele. É lógico que deu errado. Sempre vai dar errado.
Porque nós não somos chamados a dar jeitinho nas promessas de Deus, nós somos chamados a obedecer a Deus enquanto Ele ainda não realizou a promessa. Nós somos chamados a permanecer crendo em Deus, aguardando com fé a promessa, o cumprimento dela. A nós não nos cabe outra coisa, senão, enquanto oramos, obedecermos a Deus. É exatamente o exemplo do povo. Por que você imagina um povo ansioso, dizendo assim, vamos dar 6 voltas hoje de uma vez? Demos uma solta a todo mundo inteiro, o que custa dar mais 5, né? A gente já resolve isso logo, gente. Por que vai deixar para amanhã aquilo que já pode resolver hoje? Você imagina quantas sugestões dos ansiosos para o Josué, a pressão dos ansiosos em cima do Josué. Isso acontece com a nossa vida o tempo todo. Ao invés de nós aprendermos a nos aquietar em Deus, a nos refugiarmos em Deus e a mantermos viva a nossa fé em Deus e a nossa oração persistente, não, nós queremos avançar, antecipando um tempo que ainda não é o tempo de Deus. Terceira consideração que eu quero fazer é uma fé que se baseia numa promessa também de que aquela terra seria a terra do povo de Deus. Por que eles acreditam que os muros vão cair com um grito? Porque eles achavam que gritavam tão alto assim? Eu nunca vi assim dizer que muro cai porque alguém gritou, porque teve um barulho assim tão grande e gritaram tão alto, um muro caiu. Nem eles, nem eu, nem você, nem eles. Eles não acreditaram que o muro ia cair e que tudo aquilo deveria ser feito daquela forma, porque assim, nossa, a gente tem aqui alguns cantores que eles chegam numa... Eu já vidro, eu imagino, gente, mas o muro não era de vidro. Eles vão alcançar uma nota que o vidro vai trincar. Ok, não era o caso. Eram pedras gigantescas que formavam aquela muralha. O único fato que os leva a crer persistentemente é que eles acreditavam na promessa de Deus. Ele falou, pastor, mas por que essa história está aqui? Porque o público que Hebreus foi escrito era um público que estava querendo o quê? Vocês sabem, estavam querendo desistir. Eles estavam querendo apostatar. Eles estavam se cansando de orar. Eles estavam dizendo, a gente ora e a coisa não acontece. E ele está dizendo, olha, isso aqui é mais um exemplo. Mais uma vez nós temos um exemplo de que as armas do povo de Deus são armas espirituais. O que Deus faz nessa história, que é a história do povo dele, é que Deus promete, o povo ora, o povo obedece, o povo marcha, e Deus cumpre a sua promessa. E é nesse contexto que entra a figura da Raabe, que é no versículo 31. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes de sua cidade que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espiões. Então vamos contextualizar. Agora eu vou ler para você o contexto dessa história da Raabe. Agora é Josué 2, de 9 a 13, diz assim. Sei que o Senhor lhes deu essa terra. Olha o que a Raabe diz para os espias que vão lá. Josué manda os espias para olhar de Jericó. Como é que nós vamos entrar aí? Mandou os espias. Os espias estão lá e tal, e eles se refugiam lá e conhecem a Raabe e o local ali que a Raabe usava para prostituição e também a família onde ela estava acaba sendo um espaço onde eles vão se esconder, os espiões. Mas olha o que a Raabe diz. Sei que o Senhor lhes deu essa terra. Não tinha, a não ser os espias, ou os espiões, ninguém do povo de Deus ali dentro. Mas a Raabe confessava que aquela terra era do povo de Deus. E estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes dessa terra
estão desesperados. Qual que era o motivo do desespero deles? Pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão aos 2 reis amorreus, Og e Sehom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo, em cima do céu e embaixo na terra. Olha a declaração da Raabe. Esse Deus, ele é supremo, ele é superior, ele reina no céu e reina na terra. Mas tem mais. Agora, portanto, jurem-me pelo Senhor que assim como os tratarei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com minha família. Dê-me alguma garantia de que, quando Jericó for conquistada, veja que ela já dá por certa que Jericó vai ser conquistada. Porque aquela terra seria dada por Deus, ao povo dele. Ele estava fazendo hora extra ali já. Quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida de meu pai e minha mãe, e também de meus irmãos e irmãs, e de suas famílias. Se antes a gente estava olhando a fé do povo, agora a gente pode tirar lições da fé de Raabe, porque não é à toa que ela está na galeria dos heróis da fé. Primeira coisa, ela creu de fato e de todo o coração de que a promessa era para o povo de Deus. Ela creu na palavra de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você aqui, gente. Isso eu quero dizer assim de forma muito clara. Ninguém vai para o céu porque é bonzinho, porque tem um currículo bacana, porque vai dar uma carteirada em Deus quando chegar no céu. Olha, Deus, coisas grandes e boas que eu fiz. Olha como é que eu ajudei um monte de gente, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Ninguém vai conseguir fazer isso, porque quando chegar o nosso momento de nos apresentarmos a Deus, uma coisa vai ficar clara: nenhum de nós merecia o céu de Deus. Não é Raabe que não merecia. Porque apontar o dedo para Raabe era fácil. Mas nenhum de nós merece. O céu não é algo que nós pudéssemos conquistar. O céu não é, para nós, uma possibilidade de conquista. Você pode conquistar muitas coisas nessa terra, você pode conquistar muitos bens nessa terra, você pode conquistar uma posição muito elevada profissional, você pode conquistar muitos amigos, você pode ter muitas conquistas nessa terra, mas no céu de Deus só entra um tipo de gente. No céu de Deus só entra quem crê na sua palavra. Porque é pela palavra que nós cremos. É pela palavra que o Evangelho nos é apresentado. É a palavra de Deus que nos diz que nós só temos uma vida e que depois disso virá o juízo. E que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, nasceu de novo, que as coisas velhas já passaram e que elas se fizeram novas. E que ele não é apenas criatura de Deus, mas ele é filho de Deus, selado com o Espírito Santo para a eternidade. Isso é completamente diferente de qualquer outra religião do mundo. Qualquer outra religião. Eu vou pegar uma outra religião monoteísta, só para efeito de comparação. Mas eu poderia pegar qualquer uma, o princípio estará sempre o mesmo. Se você perguntar para um muçulmano hoje, sobre Deus e sobre a eternidade, sobre o futuro. Se você perguntar para um muçulmano assim, para onde você vai depois que você morrer? Ele não tem certeza. Ele vai dizer, depende. Depende do quê? Depende da balança. Que balança? O Altíssimo vai pesar na balança. Alá vai pesar na balança. Pesar o quê na balança? Os bons e maus atos. E eles têm várias coisas que, vamos dizer, é como se Deus potencializasse alguns atos para eles pagarem uma multidão de erros. Eu não quero entrar aqui nisso hoje.
Então, algumas práticas religiosas que ele tem é baseado em qual crença? Que se eu fizer isso, eu ando 10 casinhas do joguinho. Essa é a ideia. Então, muitas práticas que eles têm é essa ideia. Eu vou fazer tal coisa porque isso vai pesar do lado azul da balança. O lado bom da balança. E é peso 10 esse aqui. Mas ele não sabe para onde vai. Nenhum muçulmano vai te dizer que ele sabe para onde irá, porque na visão dele, Deus tem uma balança que pesa coisas boas e más que fazemos. Agora, tem um monte de gente que nunca ouviu nem falar do islamismo, nem qualquer coisa assim, que dirige a sua vida exatamente por isso. É a mesma lógica, é a mesma ideia, é o mesmo comportamento. E isso não é absolutamente cristianismo. Porque cristianismo diz assim: você nunca mereceria, não haja o que você faça, não importa o que você tenha feito, o lado da balança mais pesado será sempre o lado dos seus pecados. Só há um jeito e um peso que é colocado e que zera todos os seus pecados. Não é que equilibra um pouquinho, não. Não é equilíbrio também. Não é assim, agora que Jesus pesou mais para o lado de cá. Não, 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 não. Todos os seus pecados foram perdoados. Eles não são contabilizados, porque Deus escolheu pegá-los todos e colocar sobre os ombros de Jesus Cristo. E aquilo que Ele fez na cruz do Calvário trouxe para você perdão completo da sua dívida. Já não há mais dívida nenhuma no seu nome. A Bíblia é tão clara nisso que ela usa termo contábil para explicar isso, irmãos. É que esse termo contábil não é contemporâneo. Mas quem tem um pouco mais de idade, como eu, como alguns aqui, vai se lembrar que quando comprava a prestação numa lojinha não sei aonde, você assinava promissórias. E a cada mês que você ia lá pagar a prestação, você rasgava uma promissória, até que finalmente você rasgava a última e já comprava outra coisa para se enforcar de novo. Era mais ou menos isso assim. Aí você começava de novo um bloquinho, e a vida de um monte de pobre foi assim, gente. Então quem é pobre e antigo sabe bem o valor de uma promissória paga. Sabe o que a Bíblia diz? É que Jesus pegou a sua promissória completa, da dívida integral, total, de toda a sua vida, aquilo que você já viveu, o que você está vivendo e o que você ainda vai viver. Ele fez assim na cruz do Calvário. Ó. Ele rasgou e cravou na cruz do Calvário. Só Jesus Cristo pode oferecer isso a você. Nenhum outro cogita prometer isso a você. Por quê? Porque Ele é o único que venceu a morte. Ele está vivo. Ele venceu a morte. E Ele oferece vida eterna. Aqueles que, como Raabe, depositam fé na palavra do Pai eterno. Segunda consideração que eu quero fazer da fé de Raabe é como foi importante que ela tivesse ouvido essa história. Ela diz: olha, eu fiquei sabendo como Deus fez com vocês lá na história do Mar Vermelho. Como que vocês venceram a batalha com os outros reis. Chegou até os meus ouvidos a história dos feitos do Deus de vocês. Irmãos, isso aqui precisa pulsar forte dentro da gente. Porque antes que o povo de Deus tomasse Jericó, o anúncio dos feitos de Deus já havia chegado lá. E Deus preparou o coração de uma mulher e de uma família para que quando recebessem, para que quando ouvissem essa mensagem, eles seriam salvos. Deus não tinha apenas planos de dar Jericó ao povo dele, Deus tinha planos de salvar gente em Jericó. Deus tinha planos de mudar a vida de uma mulher em Jericó. Deus tinha planos de mudar a história de uma família em Jericó. E isso só foi possível porque ela pôde ouvir dos feitos maravilhosos de Deus. Irmãos, hoje eu tive uma reunião muito importante aqui na igreja.
com pessoas da área do Ministério de Evangelismo e Missões. E se há uma coisa, irmãos, que tem trazido desconforto para mim, diante de tantas bênçãos que Deus tem nos dado, de tantas coisas boas que Deus tem feito para as nossas vidas e nessa igreja, mas o desconforto é que nós não conseguimos ser de fato o que Deus quer que sejamos na área do evangelismo. Nós somos muito introvertidos. Nós somos extremamente introvertidos. E nós não podemos nos conformar com isso. Nós não podemos cruzar os braços e dizer, não, se Deus quer salvar as pessoas que estão naquela praça ali, Deus tem seus próprios meios para isso. Se Deus quer salvar a pessoa que está lá no meu trabalho, Deus tem seus próprios. E tem mesmo, é o povo dele que somos nós. Irmãos, nós precisamos virar esse jogo. Nós precisamos olhar para as pessoas que perecem sem salvação perto de nós, das pessoas que perecem sem salvação nos ambientes em que nós estamos lá todo dia, semana após semana, das pessoas em que nós ainda nunca tivemos a ousadia, a coragem de nos aproximar e dizer para ela, olha, eu tenho orado pela sua vida. Por que nós nos calamos? A história da salvação de Raabe é a história dos feitos de Deus chegando antes do próprio feito. O próprio feito em Jericó chegou depois. Aquilo que Deus vai fazer na vida das pessoas ao seu redor vai ser depois que você anunciar as maravilhas do Deus que você serve. Amém? Que amém mais miserável de fraco, irmãos. Esse amém é extremamente desanimador. Eu vou parar de falar esse negócio de amém com os irmãos. Que isso gela meu coração, assim. E a pior coisa é um pregador com o coração gelado, irmãos. Isso não serve assim. Então nós vamos de novo. Eu vou fazer como Deus jogar isso no mar do esquecimento, esse amém miserável dos irmãos, para a gente começar de novo com o coração aquecido. Irmãos, aquilo que Deus vai fazer na vida e na família das pessoas que estão ao seu redor sem Cristo, vai chegar depois que nós anunciarmos os feitos de Deus para essas vidas. Amém? Amém. Aí, parecia até Jericó, caiu um muro aí. Dá uma olhada no muro aí fora. É disso que se trata, irmãos. Irmãos, eu não gosto de... Se tem uma coisa que não servia nunca para a minha vida, mas jamais, não por dinheiro que fosse, irmãos, é ser um médico legista. Isso não serve para mim. Mas você ficar rico. Não dá. Mas não dá. Por que não dá? Você não gosta de lidar com corpos ou coisa assim? Não, se não for o meu, eu nem ligo muito, irmãos. Não é por isso, não. Sabe por que eu não gosto? Eu vou dizer uma coisa. Eu gosto de me envolver com aquilo que pode ser transformado. Eu gosto de me envolver com vidas, irmãos, e o meu combustível é que a vida pode ser transformada, que a família pode ser transformada. Eu não quero uma igreja que dê laudo sobre o que as pessoas morreram, irmãos. Eu não quero ser um pastor que olha para as pessoas, lá, viu, também teve aquela vida, coitada, lá, achou que procurou a vida inteira. E se oferecer um laudo sobre a vida da pessoa, e esse nunca vai ser meu chamado, isso nunca serviria para a minha vida. Eu não quero saber, ter um monte de legista, que as pessoas morreram disso, morreram daquilo, e daquilo, e daquilo. A gente precisa ser uma igreja, e a igreja não trabalha com isso, a igreja trabalha com a esperança de que há um Deus vivo, poderoso, que ouve orações, nos ensina a confiar, nos ensina a ser persistentes, porque Ele ama as pessoas, e o amor dEle vem sobre os nossos corações, um amor que nós não temos, e nós amamos pessoas que nós nunca amaríamos se não fosse Ele dentro de nós, e nós lutamos pela salvação das pessoas, irmãos. Essa igreja. Os feitos de Deus foram anunciados para essa mulher, e quando os espias chegam lá, eles foram tão bem anunciados, e Deus trabalhou tanto no coração dessa mulher,
Porque ela dá um testemunho muito claro de confiança no Senhor. Ela ouviu falar desse Deus e ela creu nesse Deus. Creu que Deus é poderoso, crê que Deus agiria, é um Deus vivo, e ela descansa nessa fé. Mas o mais maravilhoso é quando a gente junta as duas histórias, porque depois que eles ganharam lá no grito, que as muralhas caíram, eu não vou entrar nesses detalhes agora, mas a Bíblia relata que a casa da Raabe, ela ficava no muro, do lado de dentro, obviamente, mas essa casa, ela ficava é tão claro que ela fica no muro, que o sinal da casa dela era o quê? Vocês sabem. Hã? Falem. Exatamente, uma corda vermelha, ou escarlate nas Bíblias mais antigas. Um sinal, o vermelho não é à toa, né, irmãos? O vermelho por causa do quê? Alusivo ao sangue de Jesus. O sinal seria ali a casa da Raabe. A gente tem uma promessa para Raabe. O muro cai completamente. Qual a parte que não cai, irmãos? A casa da Raabe não cai. Porque depois que Josué passa o cerol em todo mundo ali dentro, toma geral, ele diz, vão lá na Raabe, tomem a Raabe e a família dela, a protejam, a defendam, vão até a casa da Raabe. Porque nós temos uma promessa e ela creu no nosso Deus. Raabe foi salva, sua família foi salva, sua vida foi transformada, ela faz parte da genealogia de Jesus, e ela está na galeria dos heróis da fé. Deus tinha planos de salvar, e a mensagem precisa chegar no coração daqueles a quem Deus quer salvar e vai salvar. Essa semana no Talmidim nós vamos começar uma etapa nova, e eu tenho certeza que muitas famílias já têm sido abençoadas com as práticas do Talmidim, e virão várias outras etapas ainda do Talmidim, mas tem uma que é muito especial para esse momento que a nossa igreja vive. É quando o Talmidim nos chamar para olharmos para fora, para deixarmos de lado a timidez e para abençoarmos pessoas que ainda não creram, mas nós fazermos isso com essa fé de Raabe. Amém, irmãos? O mesmo Deus que agiu em Jericó, o mesmo Deus que agiu na vida de Raabe, o mesmo Deus que protegeu, que salvou aquela que creu, e não apenas ela, toda a família dela, é o Deus que quer salvar a sua família, os seus amigos e as pessoas que Deus tem colocado para você orar. Olha o que o Josué diz, irmãos. Vou fechar com esse texto. Josué disse aos espiões, cumpram sua promessa, vão à casa da prostituta e tirem-na de lá com toda a sua família. Então os homens que haviam espionado a terra entraram na cidade, tiraram de lá Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os outros parentes que estavam com ela. Levaram a família toda para um lugar seguro, fora do acampamento de Israel. Deus tem livramento para aquele que crê. Deus cumpre suas promessas. Toda a família é abençoada quando alguém crê, e vale a pena correr riscos com fé no Senhor, o nosso Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, em nome de Jesus. Eu quero fazer alguns desafios em nome do Senhor Jesus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Como é que essa palavra chega ao seu coração nessa noite? Qual é a transformação que essa palavra quer fazer na sua vida nessa noite? O que Deus tratou contigo nessa noite? Deus tratou contigo nessa noite, que é para você continuar orando e persistir orando. Deus te corrigiu nessa noite, porque você desistiu rápido. Deus está te chamando para abrir a sua boca em favor daqueles que morrem sem Ele. Deus colocou alguém como um alvo seu de oração nessa noite. Deus colocou para você pessoas bem claras para você, que você precisa ir ao encontro dela e falar dos feitos e maravilhas do seu Deus, porque Deus tem planos de salvar ali. Eu não sei o que Deus fez com você nessa noite, mas eu sei que esse Deus é poderoso
Eu sei que esse Deus faz, e eu sei que esse Deus fez. A minha pergunta não é se Deus fez, é qual é a resposta que você vai dar agora para os feitos de Deus. Qual a resposta que você vai dar agora para os feitos de Deus, queridos? Nesse momento, você e Deus, nesse momento que Deus pegou a palavra dele e aplicou ao seu coração, à sua mente, qual que é a resposta que você tem para Deus nessa hora? Você vai assumir riscos por Deus? Para a glória de Deus? Você vai se expor? Você vai deixar de lado a apatia, a timidez, a introversão, para Deus te usar do seu jeito? Do seu jeito. Do modo como Deus fez você. Você vai voltar a orar pela salvação de pessoas. Você vai voltar a trabalhar pela salvação de pessoas. Você vai crer na promessa de Deus. Esse é o desafio dessa noite. Existe alguém nesse lugar que pode erguer um dos seus braços e dizer: eu aceito o desafio que Deus colocou para a minha vida nessa noite, em nome de Jesus? Alguém nesse lugar? Levante seu braço onde você estiver. Apenas um gesto. Eu quero convidar você agora a ficar de pé. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Você que Deus falou ao seu coração, e você falou: Deus queimou o meu coração com a palavra dele, e eu quero assumir a minha posição. Eu não quero retroceder. Mais alguém nessa noite? Mais alguém nessa noite? Pode ficar de pé em nome de Jesus. Sem nenhuma timidez. Começo de nós desencabularmos e aceitarmos desafios públicos para a glória do Senhor. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Pai, louvado seja o teu santo nome. Bendito seja o Senhor pela tua palavra, Deus, tão rica, poderosa. Eu te louvo por todas essas vidas que se colocam de pé agora na tua presença, Deus. Deus querido, elas ouviram ao Senhor. O Senhor falou de um jeito claro para elas. O Senhor está tratando coisas importantes, fundamentais com elas. E elas estão dizendo sim ao desafio do Senhor. Elas, pela fé, Deus, elas sabem que não tem mérito algum, mas pela fé elas se colocam diante da tua presença, para que todo o propósito do Senhor se cumpra na vida deles, na família deles, para a glória do teu nome, Pai. Sela essas vidas, Deus, confirma essas vidas, que em nome de Jesus, em breve, nós possamos contar as bênçãos do compromisso que assumimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E glórias ao Senhor. Vamos todos ficar de pé e louvarmos ao nosso Deus.